Olá, você já ouviu falar que tempo é dinheiro? Pois então, meu nome é Lívia Cross e vim falar para você sobre isso hoje. Bem, o que acontece? A gente tem quatro quadrantes que normalmente a gente usa para a gente definir um pouco como que tá a nossa estratégia de vida no momento, né? Aí são os quadrantes de coisas que são importantes, não importantes, urgentes e não urgentes. E aquele quadro 2 é o quadro que a gente não urgente, mas que são importantes. Aquelas metas que a gente às vezes fala, né? Igual eu já falei no outro vídeo anterior, aquelas metas que a gente coloca no papel e não consegue atingi-las. Porque elas são nem sempre para agora, mas você quer atingir a longo prazo. Normalmente, por exemplo, você precisa de perder alguns quilos, por exemplo, para poder ir numa formatura, você precisa de ir num casamento, ou porque você quer simplesmente chegar no verão agora mais sarada, beleza? É uma meta, assim, entre aspas, simples, mas é uma meta assim mais fácil de a gente potencializar nesse momento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar já a reduzir a sua alimentação, fazer um exercício, cardio, alguma coisa assim. Você vai buscar um nutricionista? Você vai fazer algum tipo de exame primeiro para saber que tipo de exercício você pode fazer? Então, o que você vai fazer hoje, né? Que é importante para amanhã você tornar essa tarefa realmente concluída, né? Ela não é urgente, mas ela precisa ser feita, porque ela não é de hoje para amanhã. O que é urgente é algo que tem que ser assim, de hoje para amanhã. Ah, surgiu um problema. Meu cano estourou aqui em casa. É uma tarefa urgente, não é importante porque não estava dentro do seu planejamento, mas é uma tarefa urgente. E isso muitas vezes acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você consegue fazer um planejamento semanal das coisas que você quer fazer, ou pelo menos durante todos os dias você colocar no papel uma listinha das coisas que você tem necessidade de fazer, que é importante para que você faça, é muito importante, porque se você vai fazer assim, você vai colocando aquilo em itens, eu pelo menos faço assim, eu gosto de escrever no papel em itens, e vou ticando o que eu já fiz e o que eu não fiz, entendeu? Tem gente que já gosta de colocar tudo no celular porque não gosta de papel. Eu uso os dois, tá? Então o que são importantes, mas que não são urgentes, eu coloco muito dentro do Trello. Eu gosto muito de usar o Trello. Mas tem o Evernote, tem vários outros aí que você vai pesquisar, tem muitos aplicativos interessantes que você pode usar. E aí eu já coloquei assim o que eu desejo, né? Fazer o que eu preciso, mas igual, por exemplo, agora eu estou montando um curso. O curso eu comecei a escrever, que não me veio aquela vontade assim de intuitiva de escrever, não de colocar no computador. Mas agora eu tenho que montar outras partes e aí eu vou começar a fazer isso dentro do computador, que aí vai me ajudar a ter uma otimização do tempo. Eu não estipulei uma meta para isso, para que tenha que ser assim, é daqui um mês, daqui 2 meses. Não, mas eu sei que eu preciso fazer certas coisas primeiro, mas não coloquei uma data limite, entendeu? Eu apenas preciso fazê-lo e eu espero que eu não faça em longo tempo. Então, a minha priorização do tempo é justamente por isso, porque eu fiquei pensando em quanto tempo eu iria fazer isso. E aí eu não consegui chegar numa conclusão ainda. Então eu quero começar a otimizar o tempo de quanto tempo eu consigo fazer cada dia, cada montagem do dia que eu estou fazendo, para que assim eu consiga montar uma estratégia do tempo de que eu vou estar gastando para poder conseguir concluir isso. Muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, a gente precisa de mensurar quanto tempo a gente está gastando naquilo ali. Por exemplo, você tem uma meta de ler um livro por mês, né? Então seria 12 livros no ano, certo? Aí eu quero ler 12 livros no ano. Mas há certos livros que têm mais páginas, há outros livros que têm menos páginas, certo? Mas você já definiu quais são os seus livros? Você já mensurou quanto tempo você leva para ler cada página? Você acha que você lê rápido ou não? Você tem percepção de quanto mais você lê, mais rápido você vai ser para ler?
Então, isso é uma das coisas que você tem como uma meta importante, mas não é uma meta urgente, entendeu? Então, esse quadrante é um quadrante que a gente sempre prioriza a nossa vida para estar nela. Porque igual o outro quadrante, é o quadrante 1, é o quadrante que a gente precisa eliminar, porque são tarefas que são eliminar assim o mais rápido possível, né? São tarefas importantes e urgentes. Então, por exemplo, tudo que você precisa de fazer, você já começar o seu dia dentro do possível, claro que cada coisa tem um tempo e horário para poder ser feito, né? Dependendo se você tem que consultar algum órgão público ou se você tem que ir no dentista, é uma coisa urgente para você, mas você tem um horário certo. Então, às vezes, nem sempre dá para você começar o dia assim. Então, você vai estar colocando lá na sua listinha, por exemplo, que você fez no dia anterior ou no começo do seu dia, o que é urgente e necessário e importante. Aí você vai colocar aquilo escrito e você já vai saber, tá? O 2, como eu falei, que é o quadrante número 2, é importante e não urgente. Então é o momento que a gente tem a maior eficácia, né? Que a gente tem esse orgulho de si mesmo. Então é o momento, é assim, é o must the most que todos nós queremos chegar. Agora, a gente tem o outro que é o quadrante 3, que é uma decepção, que não é importante e nem urgente, mas a gente tem que tomar cuidado, né, em relação a isso, porque o quadrante 3, ele pode comprometer às vezes o seu padrão profissional, até sua vida pessoal, seus relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas com sua família, porque às vezes você vai deixar de estar fazendo coisas, né, que poderiam ser importantes para que você pudesse ajudar alguém ou a si mesmo e tá se esquivando, né? É como se fosse uma autossabotagem e isso não é interessante. E aí, quando você consegue alinhar o seu foco, o que você deseja, onde você quer chegar, fica mais fácil de você eliminar um pouco desse quadrante 3. E uma das dicas aqui eu anotei, eu vou colar aqui para te falar. Tem um planejamento semanal como escudo. Pergunte, isso é necessário agora? Então, se você tem uma tarefa para fazer, isso é realmente necessário? E é necessário que seja feito agora? Precisa realmente que eu faça ou outra pessoa pode fazer por você? E precisa realmente ser feito, que eu já tinha perguntado antes, né? Não use a palavra talvez, mas o sim e o não como suas respostas. Ao superior, transfira a ele a decisão. Se você está num momento de trabalho, está dentro do seu trabalho, dependendo do que você vai transferir para o seu superior. Dependendo do que você pode transferir para outra pessoa, tá? Então, você tem que definir suas prioridades e tem que ter coragem para defini-las, tá? E outra coisa agora é o desperdício e excesso, que não é não importante e nem é urgente. Esse quadrante, às vezes a gente perde muito tempo com o quê? Com coisas que às vezes pode nos dar um certo relaxamento, mas que às vezes a gente não tem um time de mensuração em relação a isso. Por exemplo, eu tô vendo uma série de Netflix e de repente eu vou vendo, e você perde o dia todo naquilo ali e não faz o que precisa ser feito. Aí compromete justamente aquele quadrante 2 da eficácia, que é você tá deixando de fazer o que é importante para chegar lá. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, em vez de eu estar andando de bicicleta, por exemplo, ou de estar fazendo uma caminhada, ou de fazendo algum exercício, eu estou lá na frente da televisão. E por não querer ficar fazendo nada, que aí já começa a me dar uma preguiça, eu já vou logo comendo coisas que são mais fáceis, que são às vezes muito processadas e que não vai fazer com que minha perda calórica diminui. Então, isso é um exemplo básico, tá? Mas isso serve para qualquer outro tipo de situação. Você tem que estudar para uma prova, você vai fazer um vestibular, você vai fazer um concurso, você quer fazer até os seus estudos para que você quer melhorar a sua carreira, uma especialização, um mestrado, um doutorado, e aí você tá lá
nas suas redes sociais, você está lá no Instagram, você está no Facebook e assim por diante. Então você começa a desperdiçar tempo em ociosidades, vamos dizer assim, que é mais do que o necessário. Então, por exemplo, a gente tem, quando a gente consegue trabalhar melhor esses quadrantes, principalmente essa parte também do quadrante 1, que é urgente e importante, né? Que a gente fala, que a gente coloca aqui, que a gente conseguir fazer isso com uma forma mais rápida possível, a gente eliminar essa primeira parte da nossa vida todos os dias, a gente vai conseguir ter mais tempo para fazer a outra parte, que é as partes que a gente realmente é o que vai dar satisfação pessoal. A gente, infelizmente, não mora da beirada de rua, então tem muito barulho. E essa satisfação pessoal, ela geralmente ela causa um transtorno muito grande. Aí, como eu falei, aquela nossa criança birrenta, ela vai estar escolhendo o mimo, que o mimo é o que? É a gente perder o nosso tempo com coisas bobas, ou simplesmente não fazer nada. E depois vai ficar como uma criança berrenta dizendo que nada dá certo para ela, que se isso sempre acontece comigo, essas coisas todas. Então, enquanto a gente não consegue pegar a rédea da nossa vida, a gente continua nesse impasse na nossa vida, como se a gente estivesse rodando em ciclos, sabe? Como se a nossa vida fosse cíclica e tava sempre acontecendo a mesma coisa, sempre acontecendo a mesma coisa. Porque a gente ainda não conseguiu pegar o eixo desse ciclo e rodar conforme a gente quer. A gente deixa ele rodar como se fosse de qualquer jeito. E não é assim, a gente tem que ter uma monitoração. Então a gente tem que se auto-monitorar. Aí vem aquela frase típica que a gente usa muito dentro do espiritismo, é orai e vigiai. Então a gente ora para Deus, pede força e vigia a nós mesmos para que a gente possa, nesse momento, em todos os dias da nossa vida, conseguirmos sermos pessoas melhores. Conseguimos fazer mais por nós mesmos para que, consequentemente, possamos fazer mais pelos outros. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, pode perguntar nos comentários. Se estiver querendo saber sobre outras informações, estou aqui à disposição. Um grande beijo no coração e fique com Deus.